Bem, a gente agora vai conversar então com a Luciana Verdolim, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai apresentar um projeto de renegociação de dívidas para atender participantes dos programas sociais. Luciana, boa tarde para você. Quantas pessoas devem ser beneficiadas com esse novo projeto? Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, o ministro é bem otimista. Diz que quase 100 mil pessoas podem ser beneficiadas num primeiro momento. Esse projeto, essa proposta faz parte, inclusive, de uma promessa de campanha do então candidato Lula, que disse que, se eleito, garantiria aí a renegociação de dívidas de todos os brasileiros, que é importante fazer a máquina girar. O que esse programa desenrola? É uma ideia de renegociação de dívidas de quem recebe aí até 2 salários mínimos, beneficiários de programas sociais que hoje estão com problemas de quitar as suas dívidas, principalmente por conta de problemas envolvendo, inclusive, a pandemia da Covid-19, como explica o ministro Fernando Haddad. Nós estamos aí já preparando. O ministro Rui Costa vai nos convocar uma reunião com o presidente para apresentar o Desenrola, que é outro programa que vai ter um alcance enorme. Vocês sabem que nós temos hoje 70 milhões de CPFs negativados nos vários órgãos, né, de controle do crédito, dentre os quais o Serasa, a SPC e assim por diante. E nós queremos 50 milhões, Rita, desses negativados, é uma população de 0 a 2 salários mínimos, que em geral estão em outros programas sociais, e se você não desatar esse nó desse autoendividamento no período pós-pandemia, você não vai reestruturar a vida dessas famílias. E nós podemos estar falando de 100 milhões de brasileiros, porque um CPF negativado pode estar dialogando com uma família de 4 pessoas, de 5 pessoas. Então nós podemos estar falando de muita gente que, mais uma vez, vai poder contar com a Caixa Econômica Federal, né, para arrumar a sua vida. E por falar em Caixa, na semana que vem tem o relançamento. Na próxima terça-feira, o presidente Lula vai estar na Bahia, numa viagem que já está programada, e a expectativa é de que ele anuncie a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida e, inclusive, a retomada dos financiamentos para a chamada classe 1, que é aquela população de mais baixa renda. O governo fala também, Catiúcia, em garantir mudanças no Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, diz que é preciso sim acabar, é preciso transferir renda, mas é preciso também acabar com a chamada extrema pobreza no país. Por isso, ele admite que vão ser necessárias mudanças na política de pagamento, porque, de acordo com o ministro, mais importante do que apenas transferir renda, é preciso garantir a retirada das famílias da extrema pobreza. E, para isso, é preciso que as famílias recebam por número de integrantes daquela unidade familiar. E isso é que está sendo discutido. Novas regras também devem ser anunciadas ainda agora em fevereiro. Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim. Só reforçando o que a Haddad disse, que são 50 milhões de negativados que participam dos programas sociais e que nessa fase inicial o projeto então atenderia cerca de 100 mil pessoas. Bem, voltamos a receber agora José Maria Trindade para comentar esse assunto. Zé Maria, o governador de Roraima propôs mecanismos para auxiliar os garimpeiros que estão saindo das terras indígenas, e isso envolve dinheiro. E o ministro da Fazenda pretende lançar um programa para renegociação de dívidas dos beneficiários dos atuais programas sociais, que chegam a 50 milhões de pessoas com o CPF negativado. A gente sabe que a questão econômica é um grande gargalo da política atual. Como que o governo petista pode atender essas demandas, levando em conta a necessidade de responsabilidade fiscal? É o famoso cobertor curto, né? Catiúcia, agora há pouco veio um deputado aqui me dizer o seguinte, de que realmente os garimpeiros estão quase na mesma situação do que os índios, né, Yanomamis, em dificuldade. Esses garimpeiros, na verdade, são os trabalhadores braçais, os donos
das aeronaves que rondam a região, os donos do ouro, não são exatamente os garimpeiros, para se ter uma ideia. E ele garante isso mesmo, de que os empresários e o pessoal que milita ali comprando ouro e tudo, já saiu da área. Ficaram os pobres garimpeiros que não têm a quem recorrer. Daí a preocupação do governador. Há todo um trabalho aqui no Congresso Nacional de tentar solucionar essa situação dos garimpeiros que vivem desta atividade ilegal, mas ali na região é considerada uma atividade normal. E agora o ministro da Fazenda vem dizer que vai criar um programa especial e principalmente essa história de pagar dívida. Essas dívidas, elas são com iniciativa privada, através de um contrato considerado perfeito, ou seja, para a dívida ser liquidada, alguém tem que pagar. E aí, neste caso, deve ser o governo, os cofres públicos. E aí mora a grande dificuldade, onde encontrar recursos. Estou vendo que o mundo vai acabar por falta de verbas, viu? Pois é.